Olá, amantes da sabedoria! Sejam bem-vindos ao canal Vozes da Filosofia. Eu sou o professor Júlio Rodrigues e aqui ao meu lado está o meu ilustre professor Claudinei Quitolina. E nós vamos hoje dar continuidade ao tema do vídeo anterior que nós falávamos sobre por que a filosofia, né, por que a filosofia ela é inútil, né, nos olhares da sociedade atual. E a pergunta que nós vamos começar a fazer hoje aqui, eu queria fazer como professor aqui, é pensar justamente nessa relação da filosofia e o capitalismo, né, professor? Nós sabemos que o socialismo real, ele teve o fim ali com a questão da queda do Muro de Berlim, e nós hoje vivemos uma hegemonia do sistema capitalista. Podemos dizer que a filosofia e o capitalismo são separados, ou o capitalismo existe uma filosofia interna que sustenta? Seria essa o nosso início da nossa pergunta. Poderíamos dizer a princípio que, embora o socialismo real tenha, digamos assim, sucumbido historicamente, no final dos anos 80, começo dos anos 90, né, com a desintegração da ex-União Soviética, a filosofia ela tem um ideal, ela tem, digamos assim, uma proposta que não coincide em termos teóricos e nem em termos práticos com o capitalismo. Ou seja, filosofia e capitalismo são teoricamente incompatíveis. É evidente que, do ponto de vista histórico, filósofos ou filosofias sustentaram teoricamente o capitalismo, sobretudo os teóricos do liberalismo econômico e do liberalismo político. Porém, o capitalismo, quando surge, ele surge impondo, digamos assim, uma revolução no então modo de produção feudal. O pensamento burguês, ele era, à época, né, revolucionário. Hoje ele se revela contra-revolucionário ou, se quisermos, reacionário, né? De modo que nós poderíamos dizer que, em tese, filosofia e capitalismo não coincidem. Ou seja, são incompatíveis por uma questão, incompatíveis ou irreconciliáveis por uma questão de princípios e valores. Os princípios e os valores preconizados pelo capitalismo, como, por exemplo, a busca incessante pelo lucro, a defesa dos interesses individuais, né, que estão sempre acima dos interesses sociais, né, a acumulação de riqueza nas mãos de poucos, né. Esses princípios, eles não são os mesmos que a filosofia propõe. É claro que nós deveríamos falar de filosofia no plural, existem filosofias, né? Então, o correto seria perguntar qual filosofia é contrária ao capitalismo. Mas eu ouso dizer, né, eu me atrevo a dizer que no contexto contemporâneo, toda filosofia que se propõe crítica, veja o que eu estou dizendo, toda filosofia crítica, ela é abertamente contrária àquela lógica que rege o funcionamento da sociedade capitalista. Ou seja, a filosofia não propõe a desigualdade entre os indivíduos, pelo contrário, ela propõe a igualdade. A filosofia não propõe uma falsa liberdade, uma liberdade aparente, tal como faz, por exemplo, o capitalismo. Nós bem sabemos que a liberdade e a igualdade, elas se interdependem, quer dizer, não há liberdade sem igualdade. Bom, isso já tinha sido dito por Rousseau. Não há liberdade sem igualdade. A condição da liberdade é a igualdade entre os indivíduos. Nós vivemos hoje numa sociedade que é, eu diria, um grande Big Brother, né? Existem câmeras de vigilância por todos os lados, né? Como dizia Deleuze e Guattari, né? Vivemos na sociedade do controle, né? Do controle. Agora, é evidente que a filosofia existe, ela existe e ela é exercida enquanto atividade intelectual, enquanto atividade teórica, no interior da sociedade capitalista. Mas eu diria que o capitalismo tolera
a filosofia, porque o pensamento filosófico é visto como algo inútil, como algo sem valor econômico. Essa tolerância ela se deve exatamente ao fato de que o capitalismo caracterizou a filosofia como algo inútil. Inútil no sentido que aparentemente é inofensivo também para o sistema. Mas, na verdade, a filosofia se reveste justamente, né, do contrário. Ela tem uma proposta crítica, né? Então, o olhar filosófico é sempre um olhar crítico, de resistência, né, de luta, né, de contraposição, de oposição a esse sistema que aí está. Ou seja, o conceito de sociedade, de homem, né, o conceito de conhecimento que o capitalismo defende e propõe, para não dizer impõe, não coincide com os conceitos, eu diria, concebidos, formulados e desenvolvidos pelos grandes filósofos da história da filosofia e da filosofia contemporânea de um modo geral. Professor, eu compreendo, o senhor fala, essa introdução muito interessante, e até peço para as pessoas que estão aqui nos acompanhando através do vídeo, se você gosta desse assunto, já deixar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, para que esse assunto, esse conteúdo possa chegar para mais pessoas. Mas eu fico sempre me perguntando assim, né? Hoje, nós que atuamos como professores, o senhor há mais tempo, eu já quase 10 anos, você acredita? 10 anos. O tempo passa rápido. Passa rápido, né? E, bom, e a gente o nosso trabalho, penso eu, é da gente, numa escola, numa universidade, o senhor na universidade ou numa escola a nível básico, é a gente tentar fazer essa contraposição, né? A filosofia, o senhor falou muito bem na aula no vídeo anterior, né? A filosofia ela é perigosa porque ela justamente ela questiona o sistema aí, né? O status quo que está colocado. Mas hoje, por exemplo, nós como professores e as pessoas que nos acompanham aqui também, né? Tendo lá suas atividades diárias, né? A gente tem um papel dentro desse espaço que nós estamos inseridos aí para questionar isso. Mas é um trabalho difícil isso, né? Eu acho que é um trabalho complicado a gente fazer isso. Porque, pelo que eu vejo, normalmente, nós professores, eu, professor, né, e os meus colegas, a gente acaba adentrando a esse sistema, mesmo com toda a reflexão que nós temos. Não sei se eu estou sendo claro, mas a filosofia e a educação, né, que deveria ser aquela que liberta, né, que leva a libertar esses indivíduos. E eu acho que daí a gente poderia lembrar do Marx, por exemplo, né, libertar os indivíduos dessa opressão, desse sistema que, igual o senhor falou, que não valoriza a dignidade, que não valoriza o indivíduo, a pessoa humana. Mas como é que a filosofia ela que linha que a gente conseguiria tomar, já que o senhor falou dessas filosofias? Será que a gente conseguiria pensar de forma talvez mais palpável, assim, né? Na prática, como é que a gente conseguiria fazer esse trabalho? É difícil, né? Muito difícil. Historicamente, a filosofia, podemos dizer que ela ficou reservada a uma elite intelectual, né? É evidente que esta condição não foi atribuída pela própria filosofia, né? As diferentes sociedades, ao longo da história, né, colocaram a filosofia nas mãos de poucos indivíduos. Na medida em que surge, então, a imprensa, no alvorecer da Idade Moderna, né, a filosofia também passa a ser mais difundida, divulgada e exercida, né? Hoje nós temos a internet, né, que pode ser, digamos assim, também uma nova oportunidade, né, uma nova janela, digamos assim, de visibilidade para a filosofia. Agora, no meu entender, a crítica que a filosofia tem que fazer, ela faz, porém, ocorre que ela está confinada hoje, praticamente, né, na filosofia, às instituições de ensino, ou de educação básica, ou de ensino superior. Isso significa dizer, então, que ela atinge um público muito pequeno. A filosofia tem um papel formativo e emancipatório,
Você pergunta se essa crítica que a filosofia desenvolve, ela poderia atingir um maior número de pessoas. Eu acredito que, por enquanto, nós não temos condições de universalizar, digamos assim, o acesso à filosofia. Mas não porque a filosofia ela é em si mesma inacessível, muito pelo contrário, né? A filosofia ela é, por natureza, acessível a todos os seres humanos. Ocorre que a sociedade capitalista confinou, como disse há pouco, a filosofia nos estabelecimentos de ensino. Ela reduziu a filosofia a uma atividade de ensino e de pesquisa no interior das escolas e universidades. Para que a filosofia possa alcançar a sociedade, ter esse alcance, se eu estou querendo ser claro, esse alcance social, atingir um público maior, ela teria que frequentar, digamos assim, outras oportunidades, como outros espaços, outros canais de comunicação, como, por exemplo, na internet, né, as mídias sociais ou digitais. Mas mesmo assim, eu tenho para mim que a filosofia vai conviver por muito tempo ainda, enquanto perdurar o sistema econômico capitalista, ela será sempre, digamos assim, excluída dos saberes que são considerados úteis ao sistema. As ciências naturais e as tecnologias, né? Por exemplo, a física, a química, a biologia, a matemática, a ciência exata. Esses saberes e todas as tecnologias, de fato, são úteis ao sistema capitalista, né? Esses conhecimentos, eles podem produzir inúmeros benefícios ao capitalismo, né? O capitalismo faz a cooptação dessas ciências, né? Coloca essas ciências ao seu serviço, a fim de poder alavancar os seus lucros, né? A física tem um papel importante, né? Na indústria, assim como a química, né? A química dos materiais, né? Veja o caso da matemática, está presente praticamente em tudo o que nós fazemos. E as tecnologias, né? As tecnologias foram completamente colocadas a serviço do capital, do capitalismo. É interessante quando o senhor fala de o capitalismo, né? Aqui na minha cabeça fica passando assim várias ideias assim, mas o capitalismo em si, que de fato o que existe é o capitalista, né? Porque o capitalista, penso eu, são as pessoas que por algum motivo, né? Ou eu vejo muito isso dos meus alunos, né? No fundo, todos os alunos, o que eles desejam? Eles desejam ter muito dinheiro, ganhar muito, explorar aqueles que talvez já exploraram eles, né? Dar o troco. Reproduzir a lógica da opressão. Exato. E aí surge mais um capitalista, né? A ideia é que quando a gente pensa no capitalista, e o senhor falando assim, até eu vejo muitas críticas hoje das pessoas que não pensam como a gente, ou que não pensam dessa forma, ou que não entendem dessa maneira, que talvez ainda vive numa certa numa ideologia talvez que domina, mas assim, e que quer ser um futuro capitalista, que as coisas não são bem assim. Não é porque você tem uma pequena loja, um pequeno comércio, né, que você se pode dizer um capitalista, né? Eu acho que isso é interessante, né? Porque às vezes a gente acha assim, agora faço parte desse sistema. E não, né? O sistema capitalista, quando a gente fala, é um sistema muito... Eu estava vendo essa semana, o Brasil, uma coisa engraçada, né? O Brasil produziu... Estava no site do UOL ontem, né? O Brasil continua... Eu não sei se foi 3 ou 4 os bilionários, né, do Brasil. É engraçado. Tava vendo, né, o dono da Americanas, mesmo com a crise da Americanas toda lá, ele ainda continua, acho que o terceiro maior bilionário do mundo. Do mundo não, do Brasil. Aí você fala, que coisa engraçada, né? As pessoas lá tendo um monte de problema, as pessoas tendo dificuldades, porque muitas pessoas envolvidas ali, que quebrou,
mas a pessoa ela continua ainda bilionária. Aí depois os donos dos bancos, né? O Banco Safra, que é a família Safra, o Banco Itaú. Então, assim, a família, né? Você fala assim, a gente não tem noção o que é ser um capitalista, né? A gente não tem noção o que é ter dinheiro. Mas eu tô falando isso pra gente talvez tentar refletir que a questão hoje prática, e aí que talvez eu tô saindo aqui da sua área mais teórica, abstrata, mas talvez um tanto mais prática, de pensar que a filosofia, o capitalismo, acho que o senhor já respondeu muito aqui, né? Mas elas estão muito próximas. E até a gente fala isso, o senhor falou da internet. Hoje em dia a internet está aí despertando várias pessoas que estão discutindo de forma filosófica, mas que acabam caindo no próprio sistema, né? Aquela crítica que a gente já fez aos coaches aí, né, da filosofia, que também é um grande... respondeu ao próprio sistema capitalista, né? Será que... Aí volta essa discussão, essa pergunta, né? Como que a gente consegue sair disso, né? Como é que a gente consegue responder a fazer essa revolução aí, como talvez o Marx queria, né? Sim. Filosofia não é um negócio. E o fato de a filosofia estar inserida na sociedade capitalista não significa que ela se rendeu à lógica do capitalismo. Significa que ela tem limites. Limites e condições. Aliás, eu diria que tem não só limites e condições, mas tem um lugar que ela pode ser exercida sem ser proibida ou sem ser, eu diria, restringida, que é a academia, né? Que é a escola, a universidade. Agora, a mim me parece que a filosofia ela é regida por um outro princípio, por uma outra lógica. O tempo de produção, de fabricação, o tempo da fábrica, não é o tempo do pensamento. O pensamento filosófico é um pensamento que requer pausa, silêncio, parada, ao passo que o pensamento que rege o funcionamento da fábrica é um pensamento acelerado, apressado. Esse tempo acelerado, ele não permite a reflexão filosófica, não permite o nascimento de uma filosofia. Muito pelo contrário, a filosofia exige um recolhimento espiritual, ela exige um silêncio. O movimento do pensamento filosófico é um movimento de ida e de voltas, de retorno sobre si mesmo. É um movimento de reflexão, incompatível, portanto, com esse burburinho, com essa pressa, com essa aceleração, com essa vida cotidiana, com nossa rotina, eu diria, muitas vezes tumultuada e atropelada, ou então acelerada. A filosofia requer um silêncio meditativo, né? É evidente que também a filosofia pressupõe o diálogo, né? Mas no diálogo já está também a escuta, né? A escuta de si mesmo, a escuta do outro, né? Então quem fala pressupõe que o outro esteja disposto a ouvi-lo, e não só ouvi-lo, a entendê-lo, né? Bem, por outro lado, o que nós percebemos é que a filosofia, na sociedade capitalista, ela encontra diferentes obstáculos, né? Desde um maior espaço, por exemplo, nas matrizes curriculares das escolas, né? Até, eu diria, a falta de reconhecimento de prestígio social, né? O pensar filosófico, ou melhor, a filosofia não é necessária para a reprodução do capitalismo. O capitalismo necessita se reproduzir, né? A filosofia revela-se de todo inútil para a reprodução dessa sociedade, porque ela é justamente o contrário. É o pensamento que resiste contra
esse pensamento dominante. Fazer filosofia é justamente isso, pensar contra um outro pensamento, e contra o pensamento hegemônico, dominante, oferecer resistência. Então, quem pensa, pensa sempre contra um outro pensamento. No capitalismo, a filosofia foi, como disse antes, reduzida a uma atividade de ensino e de pesquisa, né, no interior das academias, e não consegue alcançar um público maior, não consegue alcançar a sociedade como um todo, né? Ela precisaria adentrar novamente ao espaço público, né? Sim. Aquilo que Sócrates já dizia, né? O lugar natural da filosofia é a ágora, quer dizer, a praça pública. Praça pública aqui é uma metáfora para dizer o lugar, o espaço público, onde as pessoas se cruzam, né? Onde as pessoas se encontram, né? Esse é o verdadeiro lugar da filosofia. A filosofia, na sociedade capitalista, não recobrou, não reconquistou, né, esse lugar. Muito pelo contrário, ela foi quase que banida do espaço público, né? Então nós temos esse outro problema a ser enfrentado. Agora, ela resiste, ou seja, a filosofia sobrevive, né, quanto à atividade acadêmica, atividade intelectual. Entendi. Professor, eu já queria passar para um outro ponto aqui que a gente já tinha pensado, mas acho que o senhor já respondeu aqui muito, fez uma introdução interessante aqui para a gente pensar, mas será que a gente poderia pensar que a lógica que rege o capitalismo, ele é irracional, né? O capitalismo ele é imoral? Ou tem uma moral o capitalismo? Será que a gente poderia chegar a alguma resposta sobre isso? Porque isso parece que, não sei, parece que é uma pergunta difícil, né? Sem dúvida. A ética, ela tem diferentes perspectivas, né? Ela tem diferentes concepções filosóficas. A ética é, digamos assim, fruto da atividade filosófica, né? Agora, parece resultar evidente que o capitalismo é um sistema econômico injusto porque ele se sustenta sobre a desigualdade econômica entre as classes sociais e entre os indivíduos. Então não existe de fato igualdade. Existe uma falsa igualdade, quer dizer, uma igualdade abstrata que é dada do ponto de vista jurídico. Veja o artigo 5 da nossa Constituição, por exemplo, todos são iguais perante a lei, né? Só que, ao que parece, uns são mais iguais do que os outros, né? De fato, as pessoas não são iguais, infelizmente. Então, existe, digamos assim, uma diferença entre a letra da lei e a realidade concreta que as pessoas vivem. A filosofia é o contrário, ela se propõe, ao menos a filosofia crítica, né, se propõe estabelecer certos princípios e valores que possam assegurar não só a dignidade humana, né, mas a sobrevivência da espécie humana. E ao que parece, os dados das pesquisas mostram isso, né, o capitalismo, quando avança, né, e ele está, digamos assim, difundido, disseminado praticamente pelo mundo todo, pelo globo terrestre, daí a ideia de globalização, né, que é, na verdade, uma falácia. Na verdade, nós deveríamos denominar esse fenômeno não de globalização, mas de neocolonialismo, né, ou de imperialismo, a fase imperialista do capital. O capitalismo, quando se expande por todo o globo terrestre, ele ameaça não só a sobrevivência da humanidade, mas a sobrevivência do próprio planeta, né? No nosso planeta nós temos recursos naturais, nós temos a água, o ar, o solo, mas nós temos também plantas e animais, né? O capitalismo é predatório, ele funciona segundo a lógica
depredação, da degradação, né? Essa lógica predatória constitui uma real ameaça à sobrevivência da espécie humana, né? E, ao fim e ao cabo, a sobrevivência do planeta e do próprio sistema capitalista. Então é uma lógica, ao que parece, suicida, né? Porque a longo prazo, né, tudo leva a crer que o capitalismo vai se autodestruir, né? Não há outra possibilidade, né, do ponto de vista desta lógica. Então eu diria assim que há uma imoralidade, né? Mas a crítica aqui que nós deveríamos fazer ao capitalismo não poderia ser apenas uma crítica moral, né? Que atingiria, digamos, apenas os elementos superficiais do sistema. A crítica filosófica ela tende a ser um pouco mais profunda, né? Ou seja, há uma estrutura perversa no interior do sistema capitalista, né, que produz destruindo. Essa lógica da produção e da destruição, ela provoca o acúmulo de riqueza nas mãos de poucos, né? Ou seja, produz-se a riqueza à custa da pobreza. Abre-se, portanto, um profundo abismo social entre pobres e ricos. O que ocorre é que os ricos são pouquíssimos, por sinal. Ao passo que os pobres constituem a maior parte dos seres humanos que habitam o planeta. Então nós temos uma situação de profunda injustiça social. Então essa lógica da depredação do meio ambiente, da degradação dos recursos naturais, que provoca agora, de forma mais evidente ainda, uma crise climática, né? Eu diria, parece claro que a ação do homem está causando danos ao meio ambiente, né? Está agravando, digamos assim, as nossas condições de sobrevivência aqui nesse planeta. Por exemplo, eventos extremos, né? Eventos climáticos extremos mostram que há um desequilíbrio, né? Que há, digamos assim, um efeito da ação do homem sobre o planeta, né? Isso, sem dúvida, é demonstrado por pesquisas, né, por dados empíricos, né, e que são, sem dúvida, publicados. Por outro lado, nós devemos deixar claro que o capitalismo produz não para atender necessidades humanas. O capitalismo produz para consumir, para atender desejos humanos, né? Aí eu já vou fazer aqui então um trabalho aqui de advogado. Um trabalho que não seja o advogado do diabo, né? Mas eu quero fazer aqui um contraponto e, claro, quero fazer aqui que a gente possa... Eu sempre, quando eu faço essa pergunta, eu já disse aqui outras vezes, né? Estou mais aqui como um aprendiz do que um professor. Porque eu penso muito no que os meus alunos fazem, né? De perguntas para mim. Às vezes eu também não tenho respostas. Mas quando o senhor fala disso, né? Que o capitalismo produz tudo isso... A ideia que a gente tem é que o capitalismo realmente é aquilo que é tudo de mal. Mas veja, quando a gente veio aqui hoje, né, de carro, que a gente vem lá no nosso carro, tenho certeza que o senhor tem um carro. Eu me lembro que na faculdade o senhor tinha um carro bem velhinho, um Uno. Um Uno. Sim, esse o senhor foi um dos primeiros. O senhor tinha, sem dúvida. Só que a gente, assim, vamos pensar que, eu vejo que o senhor tem uma certa aversão eu tenho talvez um pouco menos, eu acho. Eu sou um pouco mais capitalista nesse caso. Mas quando a gente se coloca individualmente contra isso, né, eu falo pelo seguinte: vamos pegar, por exemplo, o preço da gasolina. A gasolina está super cara. Vamos pensar que eu não vou abastecer o meu carro. Foi aquela que aconteceu alguns anos atrás. Eu me lembro que teve aquela parada dos caminhoneiros, a gasolina ia acabar, todo mundo saiu correndo para os postos para abastecer o carro. E eu me lembro que eu ainda falei para minha esposa, eu falei assim, não acho justo ir lá,
Porque penso assim, a gasolina vai acabar, mesmo que eu encha meu tanque, se acabar a gasolina vai acabar, né? Eu vou andar e vai acabar, não é uma coisa que renova. Falei, não vou colocar. Mas a família inteira correu pro posto e tal. Todo mundo ligava desesperado e a gente não. No final, todo mundo tava felizão da vida, andando. A gente tava sem carro para andar, a gente não tinha gasolina para andar. Ficou uma situação super chata, porque parecia que a gente foi o do contra. E realmente foi. E aí eu fiquei pensando justamente nisso. Será que, né, nós, quando você faz uma crítica, uma reflexão, e você se coloca como um indivíduo que eu não vou adentrar isso, ou eu não vou, algumas coisas eu não vou adentrar, será que isso pode mudar alguma coisa, professor? Porque a pergunta que às vezes os nossos alunos fazem é isso, né? Mas você está criticando aí, mas você tem um celular novo, né? Você faz uso disso que o capitalismo produz, né? E aí, por isso que eu falo que eu sou aqui um papel de advogado, porque é difícil, né, pra gente poder gravar esse vídeo aqui, a gente está fazendo uso do capitalismo, né? Olha, quanta tecnologia que foi produzida pelo capitalismo. Aí quando o senhor fala assim, não, o capitalismo não produz aquilo que de fato contribui para a vida humana. Será? Pergunta. Veja, no meu entender, existe um equívoco que precisa ser compreendido. Muitos acusam, por exemplo, teóricos, políticos de esquerda, cidadãos de esquerda, que os acusam de consumirem bens produzidos pelo capitalismo. Na verdade, não é o capitalismo, melhor, não é o capitalista que produz. O capitalista, ele não produz nada, ele é ocioso, ele vive às custas do trabalho alheio. Quem vive do seu próprio trabalho é o trabalhador. O trabalhador tudo produz. Então é ele que produz um carro, é ele que constrói uma mansão, é ele que produz os artefatos tecnológicos. Não seria então justo da parte da sociedade permitir que o trabalhador que tudo produz, que ele tenha acesso a esses bens que ele mesmo produz? O que nós vemos é justamente o contrário. O capitalista contrata a mão de obra que produz bens para ele mesmo, para o capitalista. O capitalista não paga por todo o trabalho produzido, se apropria de uma quantidade do produto do trabalho do trabalhador. Isso chama-se mais-valia, que redundará no lucro, né, ou na exploração. A exploração está vinculada à exclusão social. Então nós imaginamos que é o capitalismo que permite uma vida mais confortável, que é o capitalismo que permite um bem-estar maior, porque hoje nós temos automóveis, que nós temos recursos tecnológicos, temos vacina, temos inúmeros outros recursos para tornar a nossa vida um pouco mais aprazível. Mas, a bem da verdade, são os trabalhadores que fazem isso. Fazem isso, né, pagando um preço muito alto, né, muitas vezes destruindo a sua própria saúde, né. Então há uma exclusão social dos trabalhadores do acesso a esses bens do progresso que eles mesmos produziram. Então há aqui uma contradição social. O capitalismo produz riqueza, mas essa riqueza ela não é socialmente distribuída. Ela é socialmente produzida, mas não é socialmente distribuída. O capitalismo é eficiente em produzir, mas é deficiente em distribuir socialmente aquilo que ele produz. Esta é a perversidade de sua lógica de funcionamento. Por isso que o capitalista se enriquece, porque ele acumula riqueza em suas mãos. É assim que o capitalismo se reproduz. Hoje nós vivemos uma crise do capitalismo, né? Uma crise de reprodução, uma crise estrutural, né? Há uma baixa tendencial da taxa de lucro, e na tentativa de recompor essa taxa de lucro,
muitas reformas neoliberais foram feitas. No Brasil, recentemente, em 2017, foi feita a reforma trabalhista e depois, em 2019, a reforma da Previdência. A reforma trabalhista atendeu interesses do médio e grande empresariado brasileiro, que tornou mais barata a contratação de mão de obra, porque reduziu os encargos, né, trabalhistas. E a reforma da Previdência atendeu, sobretudo, o setor chamado financeiro, o sistema dos bancos, né? Atendeu esse setor. Por quê? Porque, assim sendo, haverá, digamos assim, um excedente maior, né, de recursos financeiros para rolar a dívida, tanto interna quanto externa, né, com o pagamento, ao menos, dos juros dessas dívidas, né. Mas o capitalismo ele sobrevive graças a essa perversidade, essa desumanidade. É nesse sentido que o capitalismo não está em concordância com uma filosofia crítica, uma filosofia suficientemente crítica, né. A filosofia preconiza outros princípios e outros valores, né. Você dizia há pouco que, na ameaça de escassez de gasolina, as pessoas buscavam encher seus tanques, né, os tanques dos seus carros, de forma assim apressada. Isso denota justamente o que nós estamos aqui discutindo, que é a lógica do individualista, né. Esse individualismo, né, coloca o interesse privado acima do interesse público, fazendo com que aquilo que é de interesse de todos não tenha um valor maior que aquilo que é de interesse de poucos, né? Esta é a lógica que, de alguma maneira, evidencia as injustiças sociais que nós estamos presenciando. Mas o senhor acha que, por exemplo, então, não é na individualidade que daí vamos ter que voltar lá no... Talvez não era nem a intenção de falar tanto do Marx, né? A gente teria que não pensar na individualidade de cada um para resolver essa questão, né? Porque foi o que eu me senti aquele dia. Eu falei, poxa, eu fui o único que não fui, abastei o carro, no final eu fui o único que fiquei lá isolado e tal. Daí você começa a pensar justamente, então, talvez se eu tivesse ido, né? Mas aí ao mesmo tempo eu falei, não fui, tá bom. Quer dizer, não é olhando cada um em si, né? Olhando cada um para si, mas é olhando, daí tentando olhar nesse... No interior da sociedade capitalista existem pessoas que têm uma conduta anticapitalista, anti-individualista, que tem uma conduta social, né? Não é porque nós vivemos no capitalismo que nós estamos aplaudindo o capitalismo. Nós criticamos o capitalismo não por aquilo que ele nos dá, é por aquilo que ele nos toma. Ou seja, o capitalismo tem que ser criticado por conta da sua deficiência, por conta, eu diria, da sua incapacidade de distribuir socialmente a riqueza produzida. Mas eu queria voltar a um ponto anterior, quando você perguntava por que o capitalismo, ou por que a lógica do capitalismo é uma lógica irracional, né? O consumismo que nós constatamos existir hoje, né, quer dizer, essa compulsão para o consumo, né, faz parte justamente desta lógica que preside a propaganda, preside a publicidade, o marketing, né? O capitalismo produziu tanta riqueza que hoje nós não teríamos mais necessidade de produzir por algum tempo, né? O que deveríamos fazer é distribuir o que já foi acumulado, distribuir socialmente. Mas o capitalista, ele tem uma, eu diria, sede ilimitada, né? Uma ganância sem limites por riqueza. De modo que ele inventa sempre novas possibilidades, novos, eu diria, artifícios para tornar possível, né, iludir, enganar as pessoas. A sociedade de consumo, ela
não atende necessidades reais, ela atende necessidades da nossa fantasia, necessidades irreais, que nós poderíamos chamar de desejos. Nas sociedades pré-capitalistas, por exemplo, sociedade escravagista, sociedade feudal, né? Tudo que era produzido visava atender necessidades sociais. Somente o excedente era lançado no mercado, era trocado. Somente o excedente. O que faz o capitalismo? Toda a produção, tudo que se produz é lançado no mercado. Por isso que é uma economia de mercado. E se tudo é lançado no mercado, tudo se transforma em mercadoria. E assim sendo, o que ocorre? O mercado não é esta mão invisível, né, que controla e se adapta, né? Que regula a distribuição dos bens, como imaginava Adam Smith. O mercado exige uma senha de acesso. Você tem que ser portador de dinheiro. Do contrário, você está excluído dos bens do mercado. Então, o mercado não funciona, né, não é regido pela lógica da solidariedade. Não. É a lógica da competição, né? É a lógica da competição, de quem pode. Concorrência. Né? Ou melhor, o capitalismo atual, ele produz mais para atender os nossos desejos, por isso fica todo o tempo instigando através da publicidade, através de anúncios publicitários. Quando você acessa a internet, acessa até um aplicativo, aparecem anúncios de todo tipo. Fica todo instante instigando o capitalismo, os nossos desejos, estimulando, digamos assim, os nossos desejos, a fim de que a gente possa comprar. Comprar para consumir, não para atender reais necessidades. Por isso existem os produtos descartáveis e os produtos supérfluos, né? Se você adentrar a um supermercado, por exemplo, você vai se dar conta que a grande maioria dos produtos que estão lá, eles não têm utilidade para a saúde humana. Eles não são, de fato, alimentos, né? A começar pelas bebidas alcoólicas e pelos refrigerantes. Eles não são itens necessários para a manutenção, a conservação da nossa saúde. Eles terão ou têm outros fins, né? E o fim maior é exatamente a produção de lucros, né, para aqueles que produzem e vendem esses produtos, né. Nós vivemos então numa situação em que os indivíduos, né, muitas vezes têm atitudes contrárias à lógica que impera no sistema, que é a lógica individualista. Cada um cuide de si mesmo, né? É cada um por si e Deus por todos, como se diz, né? A filosofia, ela ensina a resistir. Então, uma conduta ética, muitas vezes, ela afronta a lógica do sistema, né? Agora, como se diz também, uma andorinha não faz verão. Ações isoladas não vão mudar o sistema, não vão revolucionar, transformar o sistema. O sistema capitalista só será transformado quando houver, digamos assim, uma unidade, uma unificação da classe trabalhadora. Mas para que isso ocorra é preciso que haja, digamos assim, o surgimento de uma consciência crítica, de uma consciência de classe, uma consciência política, capaz de se confrontar, né, com o sistema capitalista que aí está. Então, somente um pensamento revolucionário poderá trazer uma ação ou provocar uma ação revolucionária, né? Só ações conjuntas da classe trabalhadora, que é a classe oprimida, explorada e excluída, ou seja, dominada, poderá transformar o sistema capitalista. Nós imaginamos quer dizer, a sociedade imagina, né, que o capitalismo é um sistema quase que natural e definitivo, como se de fato ele tivesse
digamos assim, se estabelecido de uma vez por todas, né? É evidente que ele é hegemônico e que com o fim do socialismo real, não do socialismo científico. Há uma profunda, eu diria, uma grande diferença entre o que preconiza o socialismo científico, de alguns teóricos, tomando aqui como o maior exemplo a filosofia de Marx, né? Mas não só, né? E os princípios... Prática lá, o dia a dia. Exatamente. Preconizados, né, pelo socialismo real. Né? Essa tentativa de implantação, ou de se implantar o socialismo em determinadas regiões do planeta, que não foi bem sucedida, essa tentativa. Por N razões, né? Que não basta a socialização da produção, tem que socializar também o poder. Né? Não basta coletivizar a produção, é preciso mais do que a abolição da propriedade privada, é preciso a participação do povo no poder, é preciso socializar o poder, a ideia de autogestão, né? Embora isso tenha acontecido, o capitalismo não triunfou definitivamente. Né? A história não está consumada, né? É possível que haja, agora quando isso vai ocorrer, que é possível que haja, né, uma ação transformadora, uma luta revolucionária. Né? Então existem indivíduos na sociedade capitalista que têm uma conduta, modos de vida que não coincidem, né, não condizem com aquilo que o capitalismo propõe ou preconiza. Né? Uma vida mais simples, uma vida mais saudável, uma vida mais comedida, mais disciplinada, né? Sem excessos. Né? Eu imagino que as ações individuais não vão produzir efeitos. Né? Elas podem revelar, digamos assim, um grau de conscientização ou de engajamento político de alguém. Mas sem a unificação da classe trabalhadora, isso não vai ocorrer. Por outro lado, o que a gente percebe por enquanto é que a classe trabalhadora está fragmentada. Sim. E essa fragmentação, quer dizer, essa desunião, ela é provocada pelo próprio sistema capitalista. Né? O enfraquecimento da classe trabalhadora é uma estratégia política para evitar, digamos assim, um movimento revolucionário, né? Uma ação revolucionária que pudesse transformar essa sociedade. Dividir para conquistar, né? Vamos dividir. Como diziam os romanos, né? Professor, então eu penso, por que a filosofia, ela... Acho que a gente já respondeu bastante aqui, o senhor já foi bastante... Eu estou muito interessado nesse assunto, assim, porque, como eu disse, penso que quando a gente nasce, né, a gente já nasce dentro desse sistema, né, minha esposa agora, a gente está esperando o terceiro filho e todo dia ela me pede para comprar alguma coisa. Ontem mesmo, até vou contar. Ontem mesmo ela vai ouvir e ver. Depois o que você está falando. Né? Não, mas eu falo isso para ela. Ela fica brava comigo. Porque todo dia ela inventa alguma coisinha que tem que comprar, sabe? Ah, compra isso, né? Compra aquilo. Eu falo, puxa vida, tanta coisa desnecessária, né? Por exemplo, compra lá comprei ontem. Compra um porta-chupeta. Rapaz, pra quê, né? Chupeta tá ali. Não, mas tem que comprar um porta-chupeta. Aí eu fico pensando, a gente já nasce, de certa forma, dentro desse modelo. E para nós, assim, falo para nós, mas no geral é muito natural, né? A gente tá dentro desse modelo. Né? E quando a gente coloca, ou a gente pensa ao contrário, a gente acaba se tornando um monstro, né? Às vezes eu falo, até em casa, né? Eu falo, não, para que a gente precisa comprar isso? Nossa, né? Frustrar as pessoas e tal. Então, eu penso que é um trabalho difícil, é uma atividade difícil. E eu pego o senhor como exemplo, até brinquei em questão do carro, porque eu sempre percebi que o senhor não tem muito esse apego, né? Eu acho que o senhor tem essa característica mesmo do falo e faço, né? Porque às vezes a gente tem muita coisa também, né? A gente tenta praticar isso. Na medida do possível. Né? Não, mas eu tô falando que isso também, porque eu acho que
Eu acho que não que a gente tenha que viver numa vida. Mas quando eu penso, poxa, mas a nossa vida é tão passageira, né? A nossa vida é tão. Se for ver, a gente precisa de tão pouca coisa para ser feliz. Aí entra aquelas questões que a gente já falou, né? No vídeo anterior. A gente precisa de poucas coisas para ter uma vida com significado, uma vida com um sentido. E às vezes a gente não se dá conta disso, né? A gente fica tão preso a consumo, a comprar, a gastar, a ter. Né, porque vivemos nessa lógica da propaganda, do fetiche, né, que eu preciso ter para me sentir melhor. Mas eu queria justamente pensar, o senhor falou, né, que a gente precisaria voltar com a filosofia nesse espaço que sai do espaço educacional, né, mas para um espaço público, para um espaço político. Fico muito intrigado isso quando a gente pensa na política. E aí a gente volta sempre a essa questão, né? Mas por quê? Né? Como que a filosofia ela pode ser uma ameaça a esse modelo político, a esse modelo econômico? Que eu acho que é o nosso objetivo aqui do vídeo, né? O objetivo de discutir. Nós já estamos aqui quase chegando, o tempo passa rápido, chegando nos 50 minutos. E eu acho que as pessoas também querem tentar pensar de forma um pouco mais, né? Ainda mais vivendo a nossa realidade atual, nosso modelo político atual. Eu não sei se a gente conseguiria, talvez até para um próximo vídeo, falar mais sobre essa questão, né, do sistema político, né, do modelo que nós estamos vivendo, entre partidos mesmo, talvez Sim. discutir. Mas por que a filosofia ela pode representar uma ameaça ao poder econômico e político? Boa questão. Eu imagino que essa é uma questão, eu diria, instigante e ao mesmo tempo perturbadora. Porque ela atinge a filosofia naquilo que ela tem de mais essencial, né? A filosofia é uma atividade intelectual, mas ao mesmo tempo ela é uma atividade subversiva, né? O filósofo, ele é um inconveniente, né? De um modo geral. As sociedades querem o banimento da filosofia e do filósofo. Veja o que fizeram com Sócrates. Veja o que fizeram com outros pensadores, né, na época moderna. A sociedade, ela se sente provocada, desafiada, incomodada. A filosofia perturba, ela atrapalha, né? Atrapalha os negócios, ela atrapalha a vida das pessoas, atrapalha aqui no sentido figurado do termo. Quer dizer, ela cria obstáculos, né? O pensar filosófico, ele é desafiador. A filosofia desmascara esta ideologia que encobre e legitima as injustiças sociais. O capitalismo é sustentado por uma ideologia que é diferente de uma filosofia. Onde está a diferença? A filosofia, como dizia Russell, né? O filósofo é um funcionário da humanidade. A filosofia busca o interesse de todos, né? Ao passo que a ideologia é o pensamento e o interesse de uma fração da sociedade, quer dizer, de uma parte da sociedade, mas que se apresenta como se fosse do interesse de todos. Isso é ideologia. E essa ideologia, ela é disseminada na sociedade, sobretudo pelos meios de comunicação social, pelos grandes meios, pela grande mídia. Mas não só pela grande mídia, né? A própria atividade educacional muitas vezes se encarrega de forma inconsciente, né, de forma, eu diria até inocente, de propagar essa ideologia, né? Ou seja, essa ideologia acaba por impedir, muitas vezes, o surgimento de um pensamento crítico, de um pensamento, eu diria, reflexivo, contestador. A filosofia representa uma real ameaça ao sistema porque ela denuncia essas injustiças. Ela aponta, digamos assim, para as causas dos problemas sociais. É no próprio capitalismo que nós encontramos as causas de todos os problemas sociais. São causas estruturais. Nesse sentido, ela desafia
os donos do poder político, os donos do poder econômico. Pensar filosoficamente é perigoso do ponto de vista subjetivo. Eu preciso abandonar meus velhos hábitos de pensamento, eu preciso reaprender a ver o mundo, como dizia Merleau-Ponty, eu preciso corrigir meu pensamento, mudar minha forma de pensar, eu preciso combater a ignorância, eu preciso combater meus preconceitos, minhas superstições, minhas ilusões, eu preciso me colocar em questão. Então ela representa, do ponto de vista subjetivo, uma ameaça para o indivíduo, um perigo. É perigoso fazer filosofia. Por quê? Porque eu tenho que mudar não só meu modo de pensar, mas também meu modo de agir, meu modo de viver, meu modo de ser. A filosofia não é uma profissão, é uma ocupação, mas é muito mais do que isso, ela é um modo de vida, né? Por outro lado, ela representa uma ameaça, um perigo do ponto de vista objetivo. Por quê? Porque a filosofia vislumbra um outro mundo. Ela propõe uma outra sociedade. Ela critica a sociedade que aí está. Um outro mundo é possível, uma outra sociedade é possível, onde o ser humano possa estar acima, né, do lucro. Onde o interesse comum onde o bem comum possa estar acima do bem privado. Onde a liberdade e a igualdade possam existir realmente. Onde possa existir a justiça, né? A verdade, o belo, né? Ou seja, o que a filosofia propõe não coincide com aquilo que nós encontramos na sociedade capitalista. Então ela é, de fato, eu diria, antagônica. Ela contradiz esse sistema, ou seja, mostra as contradições sociais do capitalismo. Ao mesmo tempo que o capitalismo, né, produz riqueza, produz pobreza. A maior parte da humanidade não é rica, é pobre, né? Isso é uma contradição. Além disso, nós temos graves problemas ambientais, não só sociais, né, ambientais, como relatamos há pouco. Ou seja, em resumo, né, a grande ameaça da filosofia diz respeito ao fato de que a filosofia nos faz pensar. As mídias sociais, que são utilizadas pelo sistema econômico capitalista para propagar esta ideologia da massificação, né, desta moral de rebanho, como diria Nietzsche. Ou seja, as grandes mídias, os grandes recursos tecnológicos que nós temos, não proporcionam um pensar reflexivo. Muito pelo contrário, né? O que nós percebemos é que são dispersivas essas mídias. Elas distraem o nosso pensamento. O pensar filosófico, ele se constitui, sobretudo, a partir do conceito. Ora, as mídias digitais funcionam, operam segundo a lógica das imagens. As imagens dizem respeito aos nossos 5 sentidos. Quer dizer, elas permanecem no plano superficial da realidade. Porque aquilo que nós vemos, ouvimos, sentimos de um modo geral, não coincide, ponto a ponto, com a realidade. A filosofia opera num outro registro, num outro plano, no plano dos conceitos. Nós temos então que transformar uma imagem em conceito, mas a mídia não faz isso. A mídia se limita a operar nesse plano das imagens. Uma imagem sucede a outra num ritmo frenético. Não é nem tempo de parar e pensar, não tem como, não consegue, né? Fala do futebol aqui, daqui a pouco já fala do que, daqui. Veja, por exemplo, a lógica fragmentada de um jornal como o Jornal Nacional, né? Em que uma notícia sucede a outra sem conexão lógica. E ao fim e ao cabo você se pergunta, né, o que de fato eu entendi
o que sentido faz esta notícia ou esta reportagem, o que de fato é relevante. Em outros termos, parece que os meios de comunicação aí estão não para informar, não para instruir, mas para distrair e desinformar. Então nós estamos presenciando uma situação em que a racionalidade humana está sendo, eu diria, expropriada pelo capitalismo. O capitalismo está arrancando da classe trabalhadora, sobretudo, né, a sua capacidade inteligente. Há uma espécie de encurtamento cognitivo que o processo de trabalho produz. Mas não só o processo de trabalho. Os próprios meios de comunicação produzem esse encurtamento cognitivo, este embotamento, na medida em que a racionalidade instrumental, que é uma racionalidade que se ocupa tão somente com os meios e não com os fins da nossa vida ou da nossa existência. Então não se pergunta mais, né, para que tanta riqueza? A serviço de quem está a ciência? A serviço de quem está a técnica? A serviço de quem está a economia? A serviço de quem está a política? Essas perguntas, elas revelam-se, para o sistema capitalista, supérfluas. Basta para um produtor da agricultura, para o agricultor, se perguntar qual é o meio mais eficiente para aumentar a produção. E para um produtor industrial, vale o mesmo. E para um comerciante, vale a mesma lógica. O que torna, quer dizer, qual é o meio técnico, o instrumento técnico, o aparato técnico, o que torna, portanto, a minha atividade mais produtiva. Porque sendo mais produtiva, ela será mais lucrativa. Não se pergunta mais sobre a finalidade. Por isso que, por exemplo, né, nós utilizamos de forma, eu diria, irracional, né, agrotóxicos, né, na agricultura, na produção de alimentos. Porque o importante não é a pergunta: para que a produção de soja? Para que a produção de trigo, de milho, de tomates e assim por diante? Não se pergunta sobre a qualidade desses alimentos. Se pergunta, quer dizer, se quer saber como aumentar o ganho, o lucro, mediante o aumento da produção ou da produtividade. A lógica que impera no capitalismo é a lógica, né, mais perversa que nós poderíamos encontrar no sistema econômico. É a lógica que privilegia, né, o lucro, que coloca o lucro acima do próprio ser humano. Nossa, duro, né? Ou seja, essa é a desumanidade que o próprio sistema produz. E a filosofia, diante disso, é perigosa, porque ela desperta as consciências, ela nos possibilita ver os problemas, compreendê-los, e ao mesmo tempo, ela nos permite vislumbrar estratégias de ação a fim de transformar esse sistema. Uma ação de transformação da sociedade, ela não se dá de uma vez por todas, ela é processual, né? Ela é gradual. Mas a filosofia mostra justamente isso. Uma nova possibilidade, uma nova sociedade. Ela preconiza outros valores, outros princípios, não no sentido de dar respostas prontas. A filosofia faz perguntas não para sabermos das respostas, mas para questionar as respostas já estabelecidas, já dadas, né? Então, a atividade filosófica ela é incessante, né?
incessante, quer dizer, ela sempre existirá, ela persistirá do ponto de vista histórico, porque o ser humano, né, tem por natureza não só o desejo de conhecer, de compreender, mas também de transformar a realidade, né? Então a filosofia é um instrumento contra-ideológico, contra a ideologia capitalista. E nesse sentido, então, ela é cerceada, ela é censurada, muitas vezes ela é retirada, confiscada das matrizes curriculares. Importa impedir que a filosofia adentre ao espaço público, né? Porque ela poderia perturbar, ela pode incomodar, ela pode, digamos assim, desvelar outras possibilidades, né? Fazer filosofia, como diria o filósofo Descartes, é arrancar o véu, né, da nossa ignorância, né? Quem não filosofa é como se tivesse os olhos fechados, né? Então, fazer filosofia é ver uma outra sociedade, é vislumbrar uma outra sociedade, é conceber uma outra sociedade, é, de alguma maneira, propor outros valores, outros princípios. Por isso que ela é tão perseguida e, ao mesmo tempo, tão perigosa. Não se pergunta sobre o caráter ameaçador da matemática. Não se pergunta sobre o caráter ameaçador da física, da química, da biologia. Não, se pergunta por que filosofia, para que filosofia. O temor que existe é acerca da filosofia, porque de fato ela incomoda o filósofo incomoda, ele é o inconformado, esse inconformismo, essa insubordinação, esse caráter subversivo e transgressor do pensamento filosófico, de fato representa uma ameaça para a sobrevivência do capitalismo. Maravilha! Bom, tomara que esse vídeo te ajudou a tirar aí um pouco dessa venda, me ajudou muito aqui a tirar algumas vendas aqui que eu carrego. Tomara que tenha ajudado você também, que esse vídeo possa ter sido aí importante para o seu crescimento e para essa reflexão que nós estamos aqui propondo fazer, né? O papel da filosofia é justamente esse, instruir, né, no sentido de emancipar o indivíduo, né? A filosofia não visa lucro. Quem visa lucro é o capitalista. É evidente que precisamos sobreviver nesse sistema, mas a filosofia não pode ser transformada numa mercadoria. Maravilha. Bom, eu acho que é isso. Se você gostou, né, professor? Acho que já estamos chegando mais de 1 hora. Eu acho que o senhor respondeu muitas. Tem outras perguntas que a gente vai voltar em alguns vídeos. Podemos, sem dúvida, mais adiante, retomar essa questão, né? O bom da filosofia é isso, que a gente pode retomar aqui quantas vezes for preciso para a gente discutir. Numa discussão filosófica não existe um ponto final. Quer dizer, a gente interrompe aqui uma discussão porque é preciso impor, digamos assim, um limite, né? Mas toda a questão filosófica está sempre suscetível a ser retomada, é uma questão passível de ser reaberta e reapresentada, né? Não há nada definitivo na filosofia. A filosofia é uma obra em construção permanente. Agora, quem está nos acompanhando, não deixe de curtir, né? Não deixe de dar o seu like, de se inscrever para receber as notificações. E também, se você tiver alguma pergunta aqui ao professor Kitolina, pode deixar aqui nos comentários. Com o maior prazer eu vou responder, sem dúvida. Agora, eu gostaria de pedir também que os nossos prestigiadores aqui, que estão nos assistindo, que compartilhassem os nossos vídeos. Olha, é verdade. Para amigos, para conhecidos. Ajudar aí outras pessoas a tirarem aí também as vendas, né? Que carregam. As vendas dos olhos, né? Olha. É preciso enxergar um pouco mais longe. Maravilha. A filosofia é esse instrumento que nos permite combater a nossa própria ignorância e combater também as ideologias que cegam
o que provoca um estreitamento na nossa capacidade intelectual. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Ok, então até mais.